Era uma vez uma pessoa que desejava muito ter a vida de outra pessoa. Ela podia ser uma pessoa boa, uma pessoa ruim, tanto faz. O que importa é que a vida dela não bastava, ela queria ser outra pessoa. Você já se sentiu dessa forma? Hoje a gente vai estar estudando a engrenagem da inveja, do livro do Charles Swindoll, sobre o texto de Provérbios. Com a gente hoje, o Gustavo. Oi, galera. E a Luísa. E aí, gente, tudo bem? Então, vamos começar, gente. Como eu disse, a gente está estudando esse livro do Charles Swindoll e hoje a gente está estudando uma engrenagem que está presente na vida de muitos. Duvido que ninguém tenha sentido inveja, mas o legal é que o Charles ele vai colocando alguns pontos que condizem muito com a nossa realidade hoje e é fácil se identificar com isso. Primeiro, existe uma confusão muito generalizada do que é ciúmes e inveja, mas de diferente da inveja, o ciúmes ele começa com as mãos cheias, né? Você tem alguma coisa e você tem o mesmo sentimento da inveja por aquilo que você tem. O da inveja começa com as mãos vazias. Mas a inveja ela é um pecado. E como a gente vê em vários personagens bíblicos, né? Do pecado a gente é humilhado, isso é demonstrado na vida dia a dia das pessoas e de repente elas se sentem envergonhadas. O que é importante nessa história? A gente deve ter cuidado quando a gente tenta comparar a nossa própria satisfação, comparando com a vida do outro, e a devoção a Deus. Porque se a gente ficar comparando um com o outro, colocar todo mundo no mesmo pacotinho, vai ficar parecendo que Deus é injusto por dar coisas para outras pessoas e não dar para gente. Ver como Deus como injusto é um problema muito grande. Abala a nossa fé. É natural que isso aconteça. A cura disso vai ser a nossa satisfação pessoal e a felicidade por aqueles que estão prosperando. Mas eu queria pincelar algumas coisas, principalmente porque nós temos dois convidados muito especiais. O primeiro deles é a Luísa, ela é psicóloga e eu queria perguntar diretamente para você, Luísa, sobre o problema que a inveja traz. Que em Provérbios 14:30 fala: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A gente vê aí que a inveja traz um problema físico na pessoa. Acredito que seja um problema psicológico, mental, né? E aí eu queria perguntar direto para você, como é que a inveja tem afetado a saúde das pessoas, principalmente mental? Então, primeiro, antes de abordar essa questão, quando ele faz a comparação de que a inveja é a podridão dos ossos, eu não consigo nem imaginar a dor que é ter um osso em decomposição. Eu trabalho em hospital, eu vejo pessoas com fraturas, pessoas com inflamação, e são dores horríveis, mas que têm potencial de recuperar. Imagina um osso em um estado de podridão, tanto que não deve trazer dor. Então, se a gente for trazer em proporção de dor física para sofrimento mental, é essa, né? Isso aí que você conseguiu imaginar de dor, é isso que a inveja vai trazer a longo prazo. Por quê? Primeiro que a inveja nem é um sentimento bem visto por ninguém. Você não vê alguém falando assim, nossa, eu estou com inveja do fulano. Ninguém assume que está com inveja, né? Às vezes você brinca assim, fulano vai sair de férias, nossa, que inveja. Claro, ele está saindo de férias e eu não, eu queria sair de férias, mas essa fala é uma brincadeira. Mas quando a gente realmente tem inveja de alguém, isso é um sentimento muito difícil de assumir até para si mesmo. Porque a inveja, ela é uma resposta a um sentimento de ameaça, né? Todas as nossas emoções, elas são adaptativas, elas vêm por algum motivo. Nós temos 5 emoções básicas, quem assistiu Divertidamente lá vai lembrar, né? A alegria, o medo, a tristeza, o nojo ou o desprezo, né? E a raiva. Aí cada emoção dessa tem ali suas variações, vamos dizer assim. E a inveja e o ciúme, né, que você trouxe e o Charles Swindoll traz também, que às vezes são tratados como sinônimos, são duas emoções assim de a pessoa se sente ameaçada por perder aquilo que tem no ciúme, né? E a inveja ela se sente ameaçada por perder um lugar de destaque, por exemplo, né? Se sente ameaçada por ver que o outro tem e ela não tem, o outro conquistou e ela não conquistou. E é um sentimento de raiva, né? E de medo, a raiva, né? Até... Exato. Você não... Assim, humanamente falando, a gente nunca tá 100% satisfeito, mas a inveja é uma condição, assim, sempre de insatisfação. Então, a longo prazo, isso traz muitos malefícios. É uma pessoa que vai estar sempre questionando a sua própria competência. Ela pode se envolver com outros comportamentos problemáticos por conta dessa inveja, de achar que o outro não merece, eu vou lá e faço alguma coisa para poder ele perder aquilo que ele conquistou, quando a inveja atinge níveis mais graves, né?
Então, sim, é muito adoecedora a inveja, e o Charles Swindoll traz que, eu achei interessante o caminho que ele faz no capítulo, né? Primeiro, a inveja é aquilo, quando eu vejo aquilo que o outro tem, eu não tenho. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, né, amadurecendo, vamos dizer assim, a gente começa a trazer isso mais para o campo das conquistas pessoais do que para o ter mesmo, né? Fala que até dentro da igreja isso pode acontecer. Então, eu imagino tanto que isso não é adoecedor, né? É a insatisfação pessoal, independente daquilo que você tem ou não, né? Ou o que conquistou ou não. É adoecedor e ele faz a comparação perfeita, né? É os ossos roendo, porque você tem que lidar com a sua insatisfação pessoal todo dia. Você tá com você todo dia. Você não sai de você. Exatamente. E essa questão da raiva, ela é fisiológica também. Não é só uma questão de sentimento ou de pensamento que vem na sua cabeça. Tem uma reação fisiológica. Ele até traz que no hebraico, eu não sei hebraico, gente, mas lendo lá o capítulo eu entendi que é quaná, a palavra que ele usa para ciúme ou inveja, né? Que é associada à cor vermelha. E quando a pessoa tá com raiva, o bonequinho da raiva lá do Divertidamente é vermelho. Todo desenho animado, quando o personagem começa a ficar com raiva, ele fica vermelho. Então imagina você alimentar a sua fisiologia para ficar sempre nesse estado de alerta, de raiva, de ameaça a vida toda. Isso é adoecedor, né? Eu queria aproveitar também que o Gustavo estava aqui. O Gustavo está passando por um momento que eu lembro muito marcante na minha vida, que é o problema de ter que passar no vestibular obrigatoriamente, ter que escolher um curso que você vai fazer. Queria ler um versículo antes de fazer a pergunta. Ele fala assim, em Provérbios 3, 31 e 32. Não tenha inveja do homem violento, nem escolha nenhum de seus caminhos, porque o perverso é a abominação para o Senhor, mas os sinceros está com segredo. Eu lembro que boa parte desse universo aí era a gente tentando sonhar ser outra pessoa, né? A gente admirava uma pessoa que existia um cargo, você admira essa pessoa e você quer ser essa pessoa, e por isso você escolheu o seu curso e tomar suas decisões em cima disso. E aí, eu queria perguntar para vocês, como que no fim das contas, um coração invejoso pode atrapalhar a nossa perspectiva da vida de hoje, trazendo essas doenças, mas também da vida futura, através das nossas escolhas? Então, um coração invejoso leva o indivíduo a tentar provar para os outros que ele é melhor e para si mesmo também, né? Que ele é melhor que uma outra pessoa, né? De quem ele tem inveja. Eu tô num processo de jogar a nota no SISU, né? E concorrer com uma vaga na faculdade. Só que aí eu tô lá de boa no Instagram, aí vejo gente postando, né? Que tirou acima de 900 da redação. Eu fico, poxa, caraca, eu queria ter tirado essa notaça na redação para poder usar. Quando a gente fala em inveja, e na Bíblia, a primeira pessoa que a gente pensa é Caim. Ele teve inveja do irmão dele. E, tipo, Deus havia advertido tomar cuidado com o pecado que bate à porta. Mas Caim não ouviu, né? E por inveja, ele acabou matando o próprio irmão. E como consequência dessa inveja e desse pecado, ele foi amaldiçoado e condenado, né? Então, tipo, a inveja, além de tirar a nossa felicidade, ela também interfere no nosso futuro, na nossa vida também, né? Você falou um negócio muito legal, a história de Caim e Abel, né? Um exemplo daquilo que eu falei lá atrás. A inveja, ela começa, assim, com a sua avaliação, um sentimento ruim, até que você toma uma atitude de assassinato. Que foi o que aconteceu, né? É isso que, assim, em níveis muito graves, ela pode chegar a isso. Sim, sim. E também o autor, ele trata a inveja como uma doença. E eu separei um trecho dele aqui, ó, que ele fala assim, ó: tortura é uma descrição apropriada daquilo que a inveja faz. Esta doença do espírito cobra um preço muito alto das suas vítimas. Ou seja, lá pra frente, o preço da inveja acaba sendo muito alto, como foi pra Caim. Então também a inveja também leva o rancor. E o rancor leva uma vida de tristeza, de amargura. E pelo que eu vejo, assim, é igual o Caim e Abel, exemplo perfeito, né? É que sua vida vai ficando de rancor e amargor, e as suas decisões são tomadas, assim, sem nenhum consentimento de Deus. Então, eu acabo escolhendo um curso errado, eu acabo escolhendo um percurso errado, tipo assassinar meu irmão. E isso na cabeça do invejoso faz total sentido. Esses planejamentos futuros, né? Que claramente não é a vontade de Deus. No coração do invejoso, a perspectiva de mundo, perspectiva de realidade hoje e perspectiva de vida futura acaba sendo distorcida pelo sentimento de inveja. E aí o Charles, ele fala uma coisa muito interessante, que a cura, ela pode ser vista, ela pode ser feita através da adoração. Dentro desse contexto todo, como é que a adoração realmente seria eficaz?
A adoração, não é uma coisa só de hoje, né? Não é eu pegar agora assim, eu tô sentindo inveja, eu vou ali cantar um hino. É de um relacionamento com Deus. Então, quando eu adoro a Deus e eu tô cultivando meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus é a única cura para um sentimento de satisfação. O ser humano, ele sempre vai ter necessidades, vai criar novas necessidades, ele vai buscar aquilo, na hora que ele atingir, ele vai arrumar mais um. Então, o relacionamento com Deus, a minha adoração a Deus, quando eu tenho esses momentos de adoração, eu me volto para as coisas que são do alto, né? Eu não fico aqui com a cabeça no que está na terra. E um dos frutos do Espírito também, né, é a paz de espírito, né? Quando você adora a Deus, você sente uma paz no coração, né? Que faz você esquecer, né, dos problemas que você tem, né? Das crises que você tem, né? Por ser um ser humano imperfeito, né? Contaminado pelo pecado. Isso aí. Adoração ajudando. E não é só cantar um hino, né? É o relacionamento com Deus que vai mudar a nossa perspectiva de mundo agora, perspectiva de mundo futura e eterna. Outra coisa que o texto traz, que eu acho que foi um sentimento que muita gente teve quando viu a nota do vizinho maior que 9, é que, inclusive, muitos personagens bíblicos se sentiram dessa forma. A gente tem Asaf, Davi, Jó, muita gente se sentiu dessa forma e questionou Deus em relação a isso. É muito injusto a gente que está servindo a Deus, indo à igreja, fazendo tudo certinho, lá em comunhão com Deus, e de repente eu tiro uma nota ruim no Enem, eu de repente tenho uma derrota, não tô prosperando aí na minha vida, e o meu vizinho, que não estava fazendo todas essas coisas maravilhosas para Deus, acaba conseguindo essa conquista que eu tanto almejava. É muito injusto. E aí, em defesa própria aqui, não é injustiça isso, ou não é essa inveja, é injustiça, entende? Como é que o sentimento fica. A gente até dá um nome diferente para não dizer que é inveja. Não é inveja. É injustiça. Eu tenho um exemplo, né? Aquelas coisas tristes, mas aconteceu, né? Todo mundo, o ser humano, todo mundo passa por um momento de inveja. E no meu momento um momento que marcou muito foi também o meu vestibular. Eu estudava muito mesmo. E aí eu prestei o vestibular e eu acho que eu fui a única da minha sala que não foi aprovada. E foi um sentimento de injustiça. Eu falava injustiça, né? Hoje eu olho para trás e eu vejo que foi o que fulano passou, eu não, né? Como assim? E como o meu olhar estava muito para as coisas do mundo, tipo ser aprovado, ter um reconhecimento, eu nem me lembrei assim, que Deus podia ter um plano maior. Na época eu fiz vestibular para um curso que não tem nada a ver com o caminho que hoje eu trilhei. E eu sei hoje que foi uma intervenção de Deus. Eu estava seguindo, fazendo o que eu tinha que fazer para passar no vestibular, mas não era o plano de Deus que eu passasse ali para aquele curso. E quando a gente foca só nas coisas do mundo, a gente tem esse sentimento de injustiça. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, é que a resposta para essa pergunta tá na própria Bíblia. Olha, eu já peço desculpa porque eu tentei escolher só uma, mas todas as bem-aventuranças têm a ver com essa pergunta. Eu queria ler todas aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nas duas falas, né, tanto nessa da Bíblia quanto tanto as bem-aventuranças quanto o que a Luísa falou, o que a gente percebe é que o senso de justiça nosso é muito restrito à nossa realidade, né? O senso de justiça de Deus é muito maior do que isso. Tanto é que ele fala, bem-aventurados os que têm fome de justiça, que esses são fartos. No sentido de, tipo, a pessoa, ela vai ter a justiça, ele vai ser completo nisso, né? Deus vai cumprir a sua justiça.
Não dá pra gente poder questionar Deus na sua justiça, porque Deus é justo. Ele é o significado de justiça. O problema da gente estar fazendo isso, esse tipo de comparação é esse. A gente não pode comparar a justiça de Deus com a satisfação pessoal. Uma coisa não está ligada com a outra. A gente tem que aprender a desligar isso. Mas, todavia, entretanto, principalmente pelo texto que o Gustavo falou, na Bíblia fala que a gente vai ter satisfação pessoal, sim. Que a gente vai ser satisfeito. Dentro dessa bagunça toda, o que isso significa? O que é real satisfação? É a comunhão com Deus, né, na verdade. Durante todo o ministério de Cristo, ele pregava e anunciava o reino dos céus. E até a vinda dele foi mal interpretada pelos judeus, né? Eles pensavam, Cristo ele vai vir, ele vai ser um rei literal, que vai derrubar o imperador e vai reinar sobre todo mundo. Ou seja, eles pensavam que Cristo seria um rei como os do mundo. Só que o reino que ele anunciava era o reino de Deus, né? E como ele mesmo disse, pensai, né, e buscai as coisas do alto, porque as daqui da terra, atrás e a ferrugem corrói. Quando você parte desse mundo, você não pode levar, né? Então, o importante é focar nas coisas do alto, na comunhão com Deus, porque isso é eterno, é para sempre, né? A Bíblia fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma vez eu ouvi uma tradução que é o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. E isso é a satisfação. É eu ter as minhas necessidades. Satisfação é ter uma necessidade suprida. Então, se eu estou com Deus, de nada eu vou sentir falta. Uhum. Uma ideia que eu tenho, assim, de satisfação é como se fosse um copo cheio, né? Se você tá com esse copo vazio, você não tá satisfeito. Aí o copo tá cheio, chegou lá no limite, assim, então ele tá no topo dele, é como se aquele copo tivesse satisfeito. Eu tenho essa noção de mim, como se eu fosse esse copo e eu tivesse que sair enchendo ele. E quando eu tô lá no topo, eu tô na satisfação. Eu acho que a diferença quando a gente coloca a comunhão com Deus e não as conquistas que a gente tem aqui no mundo, é o formato desse copo, o tamanho desse copo. E o que vai alimentar esse copo, inclusive. Porque se a gente for alimentar o nosso copo, né, nosso receptício, para poder ser satisfeito por completo, encher nosso copo aqui, são coisas totalmente alcançáveis. Deus colocou várias ferramentas para isso. Deus colocou pessoas, como o Gustavo e a Luísa estão fazendo isso agora. Deus colocou a própria natureza, que está exaltando e glorificando a Deus. Deus colocou a Bíblia, colocou Jesus Cristo através das palavras dele. Colocou muitas, muitas ferramentas para a gente ser satisfeito nesse sentido. Agora, quando a gente fala das nossas conquistas pessoais, a nossa satisfação, sucesso, bens materiais, sempre vai poder existir um pouco mais. A gente não tem recurso suficiente para poder obter tudo isso. A gente não tem formas suficientes para poder conseguir tudo isso. Não dá para todo mundo passar no vestibular. Não dá para todo mundo ser rico e milionário. Não dá para todo mundo ser o chefe da empresa. Tem que ter funcionário, né? Tem que ter... Não tem vaga para todo mundo. Então, assim, não tem recurso suficiente para a gente conseguir encher nosso copo com isso. E aí, a satisfação pessoal, ela acontece dessa forma. A verdadeira satisfação, né, ela só vai existir por meio daquilo que você vai ter recursos. Então, você tem que moldar o seu copo para esses recursos. E a única coisa que você realmente vai ter recursos para poder conseguir se alimentar é a comunhão com o Senhor, porque ela é a única verdadeira que realmente enche e preenche o nosso coração. Mas ele fala de uma segunda coisa, o Charles Swindoll. Ele fala que a satisfação pessoal é em relação às coisas que você tem, as relações que você constrói, mediante a comunhão com Deus, mas a satisfação pessoal também lhe dá quando você vê a vida do próximo. E aí você não compara mais. Ele fala que você fica feliz pelo próximo. Então, alegrar com os que se alegram. Isso. E aí você é satisfeito, porque aí a sua satisfação não é completa só naquilo que você tem. Você fica satisfeito de ver o outro sendo feliz também, do outro conquistando cargos, do outro passando no vestibular. E aí o sentimento de raiva que corrói os ossos, que a gente leu lá em Provérbios, é modificado, né? Ele vai para alegria. O problema da satisfação tá nessa mudança de perspectiva da nossa cabeça. Por isso que eu achei legal esse capítulo. É muito aplicável a muitas coisas na nossa vida. Beleza, gente. Eu acho que a gente conseguiu percorrer bem o que o capítulo fala. Fica a dica aí para vocês lerem, principalmente se vocês estão aí estressadíssimos vendo a vida do outro, tentando se comparar pela vida do outro. Esse capítulo tá muito legal de ler. Gustavo, Luísa, vocês querem comentar mais alguma coisa que chamou a atenção de vocês?
Acho que sim, porque essa questão da inveja dos cristãos, né? Que, tipo, isso acontece na própria igreja. Só queria dar um alerta aqui pra esse pessoal, que é tipo assim, ó, a igreja é o corpo de Cristo, né? Tipo assim, no corpo tem muitos membros, né? Cada membro, cada organelo com a sua função. Então, todos nós nos chamamos de irmãos, certo? E o que o irmão deseja pro outro, né? O sucesso, ele deseja felicidade, né? E dentro do corpo isso fica mais evidente, né? Porque se o irmão, ele consegue contribuir dessa forma com o corpo, aí que eu tenho que estar satisfeito mesmo, porque eu faço parte desse corpo, é uma conquista minha também, né? Obrigada por terem participado, gente. Foi uma alegria conversar com vocês. Foi ótimo. Foi muito bom. E você aí que está escutando, bora estudar. Esse final de semana a gente vai dando continuidade a esse tema na EBD. Fica o convite para vocês, 9 horas, e o link está lá no Instagram, no nosso grupo do WhatsApp, para vocês participarem no Zoom. Todo mundo vai poder falar, ninguém precisa ter inveja da Luísa e do Gustavo aqui, tá? Então, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.